Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para o lançamento da 29ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Agradeço muito a presença de vocês, porque esse, para nós, é um evento muito importante. É o nosso principal evento, é o principal evento da nossa associação. E neste ano nós estamos voltando a fazer um evento presencial, 100% presencial, e aqui a gente quer demonstrar para vocês oportunidades de negócios, oportunidades de divulgação da marca de vocês e a nova chance de fazermos novas parcerias frutíferas para o nosso meio metroferroviário. O nosso evento será feito no Hotel Radisson Paulista, ali na Alameda Santos, pertinho do metrô Brigadeiro, pertinho do metrô Paraíso. Quem quiser escolher as duas linhas para chegar será muito bem conduzido, E a gente vai falar um pouquinho do nosso evento principal, que é a semana. Será feito em 4 dias, como todos os anos ela é feita. Será feito em 4 dias. A gente teve uma pequena mudança no padrão, que o padrão era geralmente de terça até sexta-feira. Este ano nós vamos fazer de segunda a quinta-feira, por causa de adaptação de datas com o local escolhido. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo, que é o responsável técnico, é o vice-presidente de assuntos técnicos da EAMESP, ele que é o responsável técnico pelo evento. Eu estou aqui também com a Ana Lúcia, que ela é da Allmoving, ela é a nossa assessora de imprensa e também a principal negociadora do nosso evento. E ali, quem dispensa a apresentação, mas a gente apresenta assim mesmo, o Sérgio Aveleda, um grande parceiro nosso também, que aceitou conversar um pouquinho com a gente e com vocês. Eu vou passar a palavra para a Ana Lúcia, para que ela possa apresentar um pouco do nosso evento, do que nós vamos oferecer para vocês e fazer os olhos de vocês brilharem para o nosso evento. Quando eu era pequena, meu pai falou uma vez para mim assim, é que eu compraria o que eu vendo. Eu era muito tímida, eu hoje vivo de comunicação, hein? Tudo que eu faço hoje é baseado na comunicação. Eu era muito tímida, muito tímida, que eu tinha um apelido de mudão quando eu era pequena. Me chamavam de mudão, de mudo mesmo. E aí meu pai começou a me levar para fazer negócios, e eu ficava impressionada a forma como aquele homem negociava, vendia. E aí eu falei do jeito bem mineiro, falei assim, pai, como é que faz isso? E aí ele falou uma frase que ficou para a vida toda, é que eu compro e eu sempre compraria aquilo que eu vendo. Fica fácil. Então fica fácil falar da Semana de Tecnologia, que é algo que eu compraria, sim, se eu estivesse dentro de uma empresa, que tivesse um posicionamento de marca, que tivesse um contato com pessoas linkadas ao setor técnico, com formadores de opinião. E desse ensinamento do meu pai, é que veio a partir daí esse prazer em trabalhar com comunicação, alinhar isso à parte de venda, que todo momento a gente está se vendendo, Estou me vendendo aqui também para vocês. Então vamos lá. Como é uma apresentação do Media Kit, vocês fiquem à vontade para me interromper e fazer alguma pergunta, só que como nós estamos gravando, só aguarda um minutinho até o microfone chegar até vocês, para o áudio ficar bem bacana também na gravação, tá bom? Então, nosso tema principal é a inovação dos transportes passa pelos trilhos. Localização que o presidente já falou, vai ser no Radisson e mudou, 11 a 14. Isso é importante a gente mencionar, porque tradicionalmente a Semana de Tecnologia começa na terça, Agora é na segunda-feira.
Então o pessoal vai trabalhar no domingo. E aqui a gente dá para a montagem dos estandes, a gente dá uma introdução, são 29 anos ininterruptos, que traz aí a solidez desse evento, a riqueza técnica que tem de conteúdo, de relacionamentos que esse evento pode proporcionar, que a gente pode mudar, então aqui a palavra evento que eu estou colocando como um grande congresso, um grande momento, um grande encontro mesmo do nosso setor. O público-alvo, a expectativa, baseando aí no que foi o ano anterior, transita pela Semana de Tecnologia nesses 4 dias em torno de 1.500 pessoas, 1.500 cadastros, 1.500 CPFs que circulam ali durante esses 4 dias do evento. Algumas pessoas repetem, né? Mas o público vai circulando ali. E esse formato desse ano é 100% presencial. Antes da pandemia era esse formato, depois nós colocamos o posicionamento de ser híbrido, mas agora vai ser 100% com foco no presencial. Por quê? Porque a gente percebe uma questão de que tem a possibilidade de ser virtual, daí a pessoa surge uma agenda, surge alguma coisa, acaba não indo. E aí ela vê, mas aí eu posso assistir depois. E quem está lá, que de repente quer encontrar com aquela pessoa, quer encontrar com aquele comercial, quer encontrar com aquele técnico, perde isso. Então a gente está valorizando quem vai para o evento, para que todos nós possamos estar juntos, tá? Então esse ano é 100% presencial, igual ao formato que nós tínhamos antes. A programação são 4 dias, com o dia 11 começando na parte da tarde, painéis, que são de discussões, de debates, a sessão internacional, que ela é com foco em negócios, em uma projeção muito de tendências, o que é futuro, o que tem por aí, o que é de negócio, então ela é muito com foco em negócio, essa sessão internacional. Tem as salas técnicas, que elas começam no segundo dia do evento, então no dia 12, 13 e 14 pela manhã. A Metrofair, que é onde tem a apresentação ali dos estandes, que daqui a pouco vou mostrar para vocês também, que a gente vem trazendo um novo formato de estandes, para que sejam mais agregadores, para que tire aquela barreira que às vezes o físico, né, traz para as pessoas. Às vezes a gente coloca muito produto, muitos itens, e a gente quer aproximar as pessoas. Então a gente está trazendo um stand formato mais aberto, para que a conversa, o negócio, o diálogo seja a predominância ali dentro da Metrofair, para que as pessoas ganhem tempo também e que o valor do investimento seja de fato aquilo que as empresas podem investir, que a gente tem consciência também de como está o mercado. E o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metrofair, que é realizado pela MP Trilhos e pela CBTU, que nesse ano está na 10ª edição. Então, a abordagem da mídia. Nós colocamos aqui os principais ou alguns veículos que estiveram conosco na última edição. Tem alguns, nem todos estão aqui, mas aqui a gente pode citar Mobilitas, a revista Publicis Race, sobre trilhos, Diário do Transporte, o Via Trólebus. Se algum de vocês que eu estou falando estiver aqui, tá? Sempre a gente, tá? O Via Trólebus está aí, a OTM, o Estadão, a revista Ferroviária, Mobilidade Sampa e a Jovem Pan. Por que a gente coloca essa presença da mídia aqui? Porque quando as pessoas, as marcas estão nesse evento, significa que a empresa ela está ganhando mídia positiva sendo gerada sem custo. Imagina quanto seria para você ter a sua marca, de repente, na Jovem Pan, uma gravação da Jovem Pan. Ou a clipagem desse evento fazer parte da sua área de comunicação e quanto que você precisaria investir por isso. E aí tem lá uma gravação de uma entrevista e no fundo tem a sua marca aparecendo dentro daquele veículo. Então é um investimento, quando você investe na Semana de Tecnologia, você está investindo no seu negócio e também no seu brand, o posicionamento da sua marca também, gerando essa mídia positiva com esses veículos que nós temos como parceiros aí. Nós convidamos e a ação de cada um deles é espontânea. E a gente respeita muito a atuação da imprensa, todas as presidências que passam pela IAMESP, isso se repete com o Poli também, o cuidado e o respeito que eles sempre citam e reforçam para a gente ter com os jornalistas que
que cobrem o setor ou que são de outros veículos, mas que tem também um posicionamento, um olhar especial para o setor. A gente está colocando isso porque a imprensa tem que ser valorizada. Não só porque eu sou jornalista, mas porque tem que ser valorizada assim. Seja um patrocinadora, que agora eu vou entrar na parte do que é possível. Por que vale a pena você participar desse evento e estar ali conosco. E aí eu vou trocar agora, Cole, a palavra participar por a palavra envolver. A gente quer convidar vocês para se envolverem com este evento, porque participar é quando eu dou uma parte de mim. E a gente quer que vocês venham conosco se envolver neste evento aqui. E agora tem as formas que a gente vai colocar. Então a gente trouxe as marcas do ano anterior. O ano passado nós tivemos a Tramontina, a BYD, a Skyrail, a CAF, EGIS, a NT, o Metros, a Frauscher, a Linha Uni, a Sistra e a Thales. Que no evento de número 30, que a gente, quando projetar isso aqui, que a gente possa ter a marca de vocês nesse telão aqui, tá? É isso que a gente quer. A parte do Metrofé é onde tem os estandes. Esse é o formato que será os estandes esse ano. Então, vocês observem aqui, ele vai ser mais aberto, vai ter a sua marca de forma que você possa projetar. E aqui você pode utilizar a mídia. E aqui como que a gente vai colocar ele mais aberto um ao lado do outro. Tá? Isso reduz a possibilidade do seu custo. E o que você quer lá é poder encontrar com as pessoas. Então, um espaço para você ter referência e posicionar a sua marca lá. Esse é a planta baixa, usei o termo certo, engenheiro, tá certo? Falar planta baixa, tá, né? Essa é a planta baixa ali do Hudson. Então, nós temos 11 possibilidades dos estandes acontecerem. Collins, help aqui. Diga lá. Aqui, né, que é a Paris, onde vai acontecer a... Aí tem, Isso. Tem as três, que é a Sala Lisboa, tá, a Madrid e Amsterdã, que é do lado ali a curva. Sim, que nós que elas andamos vão lá. Pro auditório. Tá certo. Nós andamos lá, então, para mim que não sou engenheiro, me compreenda. Essa é a sala principal, que vai ficar no dia 11 na parte da tarde e no dia 14 também na parte da tarde. Nos demais dias a gente vem e divide. E aí torna-se ficará onde serão os painéis, a outra fica como sala técnica e sala técnica também. E aqui tem Amsterdã ali, que é aquela curva. Do lado da Madrid tem Amsterdã. Aqui. Isso. Que também fica vai como ser, sala técnica. Fica também. Aí o que acontece aqui em cada um desses dias? Na abertura, todos os estandes já estarão lá. Então ficam todos os estandes aqui. Aqui, isso aqui a gente tira essa barreira e aqui fica o auditório principal, que é onde tem a abertura com as autoridades. Tem a parte também do coffee que é servido, tudo aqui. Então aqui fica a grande movimentação. No dia 11 acontece tudo aqui. Quando chega o dia 12, essa sala se divide. Aí um lado ficará para a apresentação dos painéis e as outras três onde acontecerão as salas técnicas. Então ficam paralelos os eventos? Ficam. Aqui fica acontecendo o painel, aqui tem uma outra sala técnica, uma outra sala técnica e uma outra sala técnica. Então tem bastante dinamismo. O que a gente acrescentou também? Que foi um feedback que nós recebemos, que às vezes é a parte da manhã e é aquela parte longa, e a parte aqui dos estandes às vezes não tinha as visitações. Então, a gente colocou um intervalo para que na parte da manhã também, para que possa ter a circulação e o trânsito de pessoas, e junto a isso a gente vai colocar a refeição, que a gente sabe que isso agrega as pessoas ali, então vai estar um ambiente, não vai perder como de repente outros locais que já aconteceram, onde a refeição fica para um lado e os estandes ficam para o outro lado e as pessoas se perdem, os estandes ficam vazios porque o pessoal fica conversando lá, tomando café, perde tempo, aí quando deu a hora, já está na hora de ir para o painel. Então a gente vai fazer tudo num ambiente só e é tudo num andar só, porque o ano passado tinham que andar com
e um andar superior, vocês lembram? Isso também dava um distanciamento das pessoas. Oi? Talvez seja interessante esclarecer que no intervalo da manhã são 30 minutos, no intervalo da tarde também esperar 30 minutos, e tem o período que antecede a parte da tarde também está aberto, Sim. meia hora, então tem bastante tempo para o pessoal circular nessa área do lounge. E aí tem o primeiro dia com autoridades, o último dia na parte da tarde também com autoridades, e aí o evento onde a gente tem ali o nosso encontro à noite, quando termina, né, a última apresentação, também tudo acontece aqui, ou seja, os estandes continuam ali, vão continuar, podendo, mesmo que está acontecendo o coquetel, os estandes podem continuar. Então você ganha ainda mais um período, o período da noite ainda, para poder conversar e aí nesse momento mais descontraído que nós teremos. O grande ganho é o tempo de exposição da marca para quem vai estar ali na exposição, né? E a localização ela é excelente do Hudson, porque as pessoas podem ir através do metrô da linha 2, que é a Brigadeiro, ou também podem ir na Pel Paraíso, que também tem um acesso excelente, fica na Alameda Santos, bem próximo ali da Casa das Rosas, então tem bastante pontos para refeições, o próprio hotel também tem, e é um local que também, além de repente você quer ter uma reunião mais íntima, mais reservada, o hotel tem uma estrutura muito elegante, um CEP excelente, que pode agregar isso, afinal de contas, o ambiente que a gente negocia, ele influencia muito também em fazer essa conversa ser mais agradável. E o ambiente é muito bonito mesmo. Nós estivemos lá na segunda, né, Cole, fazendo a visita técnica. Exatamente. Essas são as formas, né, da planta que poderão estruturar os estandes. Nós podemos ter estandes de 3 metros, mas vocês também poderão unir. Eu quero 2. Para ficar mais amplo, um posicionamento, de repente tem algum produto que queira moldar. E tudo que é necessário para esse stand no sentido de energia, eu preciso de tantas tomadas, tudo isso nós vamos adaptar para a necessidade que vocês têm. Cada empresa, de repente, tem uma autuação de mídia que quer realizar. Então, outra visão daquele stand que esse é o de 6 metros quadrados. Que fica mais... seria o espaço de 2 daquele período. E aí você vai perguntar, e a parte de repente adicional, que de repente eu tenho aqui uma TV, isso não está aqui. Então, quando nós estivermos negociando, isso a gente tem que dialogar, de repente na sua necessidade que você tem. Eu quero um frigobar, quero uma cafeteira, quero aquilo. A gente tem uma equipe, o nosso colaborador, que é a BR Audiovisual, eles estão aqui conosco, que são as pessoas que poderão direcionar e nos auxiliar com isso. E eles têm experiência nisso para trazer mais ainda leveza para essa negociação, para você não ficar desesperado correndo atrás desses fornecedores, que de repente podem ainda subir mais ainda o valor, porque de repente você vai alugar só um frigobar ou só uma cafeteira, sai bem mais caro do que de repente fazendo tudo com o próprio fornecedor nosso, o que já atua com a Semana de Tecnologia há bastante tempo. Então tem essa credibilidade de que você vai receber exatamente o que você comprou. Agora, as possibilidades de cotas de patrocínios. Vocês que estão aqui, quando realizaram um credenciamento através do e-mail, vocês vão receber esse material, tá? Esse Media Kit eu vou disponibilizar para vocês. Nós temos as 3 possibilidades de cotas e depois também tem patrocínios, de repente você não enquadra exatamente nessas cotas aqui. Mas aí a gente tem as possibilidades individuais também. Então, como vocês vão receber, para a gente ter a palestra do Aveleda também logo em seguida, tá? As possibilidades. São cotas de diamante de 30 mil, são esses itens. A de ouro, 20 e a prata, 12 mil reais. Os estandes de 6 metros, o estande de 3 metros que vai para ouro, o banner na área do credenciamento. Você pode participar, esse é um item que a gente está agregando, que não tinha antes. Você pode participar de algum dos painéis ou da sessão internacional. Então, os temas que o Cole daqui a pouco vai trazer, alguns que já estão pré-determinados,
Você quer colocar o seu case ou o seu posicionamento dentro daquele painel e participar do debate com aqueles especialistas, com aquelas autoridades. Você pode também agregar através disso, ao invés de só se posicionar numa sala técnica também. A palestra case, que nós chamamos, tem 40 minutos, que são naquelas salas que eu mostrei para vocês, que depois elas vão dividir. E aí, quando a gente fala sala técnicas, que é a semana de tecnologia, então a gente traz isso. Mas se você quiser apresentar nessa sala a sua solução, o seu case, seu encontro extremamente comercial, fique à vontade. Não necessariamente você tem que apresentar algo extremamente técnico ali para os convidados. Se você quiser apresentar um case, não tem qualquer restrição isto do evento, tá? Você me permite, Ana Lúcia? Pois não. A gente tem a divisão de painéis e a divisão de trabalhos técnicos. Caso a gente negocie tudo, a gente pode transformar a localização, porque a gente tem espaço para vários painéis e a gente transformaria, não seria talvez uma palestra técnica, seria uma transformação de painel e dependendo do acordo, da negociação que a gente fizer, pode ser um painel da marca que vai lá patrocinar o evento. Isso tudo ela tem permissão para negociar. Joia. A logomarca circulando no telão do auditório principal todos os dias e todas as aberturas de painéis. Então, saiu um painel, vai entrar outro, está lá a sua logomarca circulando. Entrou um intervalo, o pessoal está lá na sala conversando, sua logomarca está lá se posicionando também. Inscrições para o evento presencial. O evento esse ano, a inscrição ela tem um custo de 350, correto? No dia do evento 600. Então, quando você investe, você se envolve com a semana de tecnologia, cada cota também ganha. Então, você vê quanto significativo isso é em valor, né? A diamante, 40 inscrições, ouro, 30, a prata, 15. Banner na área do coffee, posicionar ali a sua marca. Aqui está faltando o CM, eles são medidas, tá? Centímetros. Logomarca na home do site, com a chancela da sua foto. O site já está no ar, é semanasdetecnologia.com.br. O Media Kit ainda não está lá, porque a gente quis deixar para vocês aqui, depois a gente coloca. O backdrop, que é o local, né, aquela parede com a identidade visual do evento, onde as marcas ficam ali e onde o público coloca muito para suas redes sociais, tira suas fotos. Então a sua logomarca vai estar ali presente também. Ana Lúcia, ali faltou um xizinho ali também no diamante para a logomarca no site, né? Poxa vida, né? Poxa vida. Ali o diamante é tudo, né? É tudo marcado. É tudo. Meu Deus, quem será que fez, hein? Tem que falar com essa moça. Não, foi o presidente. Eu assumo a bronca, Logomarca na sacola do evento e material de marketing dentro da sacola do evento. Pode ser caneta, pode ser um polvo, pode ser um brinde, pode ser o que você considerar que é interessante. Então, a gente está usando a palavra marketing para isso, um material que você queira se posicionar o teu brand ali dentro da sacola do evento. Aqui a gente só pede um cuidado para ser a sua marca. Se tiver de repente de um cliente seu, aí a gente vai dialogar para saber se isso tem autorização, a exposição disso, tá bom? E aí as cotas que eu falei para vocês, as individuais, Ana, eu não quero tudo aquilo que você colocou, mas eu quero minha logomarca no crachá. Bacana, tem possibilidade de 3 ali. Eu quero a minha logomarca no púlpito, onde o mestre de cerimônia ficará todos os dias do evento, tem essa possibilidade também. O patrocinador oficial do coquetel, capas das cadeiras, né? Então, ou seja, vocês estão aqui, estariam visualizando, vai ali tirando a foto, sairá em todas as fotos, todo posicionamento também, essa capa da cadeira sai, e você diz, não, eu quero só um stand, e aí tem a possibilidade também. E a gente tem um prazo aqui, que é até onde pode dar o ok, que é o limite para a nossa produção,
que é 20 de agosto, e a parte financeira e a orientação que eu tenho da direção é que isso aconteça até o dia 30 de agosto. Toda a parte de negociação, toda a questão que a gente tem que... Porque o evento é um evento extremamente de alto investimento, né? Então precisa ter esse envolvimento financeiro antes também para tudo acontecer. Patrocino a participação de um painel, então eu quero participar daquele painel que o Sérgio Aveleda vai estar. Então você quer estar junto com o Sérgio Aveleda lá no palco para discutir aquele tema, aquele debate. E essa possibilidade também que não tinha antes. Uma palestra cases, especificamente, eu quero tratar uma daquelas salas. Na próxima, quando você receber o Media Kit, você já vai receber com a quantidade de cadeiras de cada uma dessas salas, que é uma informação que não tem aqui, que está chegando e a gente vai trazer para vocês, tá? O banner especificamente ali, e eu quero só que a minha logomarca fica sendo exposta ali naquele momento da projeção, nas aberturas, de cada painel, também tem essa possibilidade para acontecer. E aqui está o meu WhatsApp, eu deixo o meu WhatsApp com vocês, WhatsApp comercial. Esse vocês vão falar diretamente comigo o tempo inteiro da negociação, não é uma outra pessoa que vai estar falando com vocês, eu vou estar direcionando todo o atendimento com vocês, e tudo que é possível para que você esteja conosco, a EAMESP está extremamente aberta para que isso possa acontecer. Vou abrir agora para perguntas, vocês. E até aqui. E aí, se eu não tiver resposta, eu peço ajuda ao universitário. Bom dia, tudo bom? Eu sou a Mariana, da linha Uni. Eu tenho uma dúvida em relação à transmissão. Apesar de ser presencial completamente o evento, vai ter transmissão online para quem não tiver? No caso, a gente teve muita gente que assistia, que não podia sair do escritório, mas queria acompanhar, ou se vai ficar gravado para assistir depois. Na verdade, a gente não tem a intenção de transmitir. Transmitir não vai ter, tá? Não terá transmissão. A gravação, a gente pode até não disponibilizar, porque a gente não pensou ainda em ter a gravação. Mas, porque a intenção nossa é a presença da pessoa ali. Então, para nós é muito importante a presença das pessoas. E isso, para nós, e eu creio que para muitos de vocês que vão expor a marca, que vão estar lá, eu acho que é muito importante as pessoas ali, tirando foto, network, né? Mas é uma questão de pensar. Se a gente quiser negociar isso também, a gente pode. Se alguém quiser patrocinar a gravação para a gente aceita o patrocínio também, né? Mas eu acho que tudo, se muitos de vocês começarem a pedir, não dá para gravar, a gente pode até gravar também. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a ex-presidente, né? Estou aqui prestigiando o meu sucessor, feliz com o planejamento nosso, mas nós temos um site da EAMESP, se não for gravado, né? Ofereceu aqui agora, quem quiser, né? O registro de tudo vai ficar lá, né? Fotos, trabalhos, links. Então, ainda que não seja gravado, né, que está ainda em suspenso, tenho certeza que todos têm essa curiosidade, né? Mas não vai ficar... A foto, a publicação dos trabalhos, isso todo o registro vai estar lá no site. Obrigada, sim. Obrigada, Maria. Acho que esse vídeo foi funcionando. Ótimo. Uma pergunta. Primeiro, cumprimentar vocês da Associação de Engenheiros Eficazes do Metrô. No passado, a gente colaborou de alguma maneira quando nós estávamos na direção da UNIP, mas eu vejo que de lá para cá muita coisa evoluiu. Parabéns a vocês. A apresentação sua foi excelente. Dá vontade de estar em todas aí. Não há recurso para isso. A pergunta do ponto de vista de sala de imprensa, como é que vocês vão fazer? Não podemos ter acesso a uma sala e fazer dali lives? Como é que seria isso?
quando a gente colocou a imprensa ali dando esse destaque, é porque a gente vai ter um espaço realmente para acolher a imprensa. Diferente do que foi os anos anteriores, né, que tinha muito jornalista que estava no virtual, a gente está convidando eles para estarem ali conosco. Coloca o mapa lá. Claro. O mapa que a gente tem uma sala reservada para isso. Qual seria essa? A sala Paris, a sala Atenas vai ser para trabalho técnico e a sala Paris, que é a sala menor, vai ter espaço lá para ficar a imprensa e alguns palestrantes que vão estar lá no dia. Para transmitir lives, por exemplo, Sim. teria custo? Não tem como. Não. Teria Não que tem primeiro custo. avisar com antecedência. Você só avisa pra gente ficar sabendo, por exemplo, a gente também não Naquele WhatsApp que está lá no final, só você avisar, tudo é alinhado e vai só ser um alinhar. ambiente bem acolhedor. Então, como esses 2 últimos anos foi híbrido e teve bons resultados, foi uma experiência incrível que nós tivemos. Foi muito positiva, a Silvia esteve na frente, liderando tudo isso com muito pulso, com muita sabedoria. E a gente agora quer que esses jornalistas estejam ali conosco, né, para a gente se relacionar e ter sim um ambiente para que o jornalista possa investir. Por exemplo, o Via Trolebus tem um canal do YouTube incrível. Toda semana ele tem ali o resumo, então para que ele possa ter um ambiente que ele possa gravar, que ele possa editar, que ele possa ter ali o computador para utilizar. Ou fazer ao vivo, porque vai ser um espaço bem aconchegante, vai ficar bonito também o ambiente. O ambiente vai ter a identidade visual do evento, né? Então a imprensa, quando ela chegar ali, ela vai estar fazendo o trabalho, mas vai ter algo da identidade visual do evento ali também. Aí fica esse ganha-ganha nosso. Eu acho que também tem um outro espaço, né, que a gente, se quiser fazer uma gravação ao vivo, tem aquele espaço aí das escadas. A gente está pensando ali também, o Eduardo, ali fazer algumas mudanças nesse desenho. Porque a gente está pensando em colocar ali o que seria aquelas 6 cadeirinhas ali, que seria o credenciamento, colocar na escada e liberar aquele outro balcão ali à esquerda. A gente está querendo liberar ali para ser um backdrop, a gente colocar 2 cadeiras mais confortáveis ali, se alguém quiser organizar um bate-papo ali, pode ser ali também. E o ambiente, ele é bem acolhedor quando vocês estiverem lá conosco. E o Hudson vai enviar umas fotos. Então, quando vocês receberem esse Media Kit, já vai estar com as fotos do local. Então, vai ter uma melhor visualização para vocês. E esse WhatsApp aqui, ó, que é o meu, vocês podem mandar, vocês percebam assim, ai, Ana, senti... lá no carro, indo embora, no metrô, você pensou, faltou isso. Uma ideia legal para de repente ter um evento. Manda nesse WhatsApp aqui, que a gente avalia, a gente pensa junto. Lembra aquela palavra que eu falei lá no começo? Envolver. É isso que a gente quer trazer para esse evento esse ano, envolver com vocês. E por isso esse ambiente, tudo num andar só, com acessibilidade, pensando em diferentes tipos de públicos também. Mais alguma pergunta? Então a gente... Ok? Ok. Então, algo para acrescentar? Você quer falar alguma Coisa coisa? não da minha parte, acho que está tudo. A única coisa só que a Ana até mencionou são alguns temas que a gente já deixou pré-determinados, né, com o pessoal, né, que está ajudando a montando a grade, né? A gente tem painéis para energias alternativas, limpas, tarifa zero, sustentabilidade no transporte, a Comissão de Estudo Especial de Cidades e Comunidades Sustentáveis, que é a BNTC 268, transporte sobre trilhos e micromobilidade, aplicativos, veículos autônomos, bicicletas, turismo ferroviário, né? A gente tem aí o pessoal que a gente pode falar, CPTM, a Estrada de Ferro Campos do Jordão, Serra Azul, a gente tá levantando tudo, memória metro ferroviária, né? Trens regionais, trens de alta velocidade, né? A gente tem o TIC, tem o TAV, aí né? Temas
Aí temas diferentes, aí a gente pode colocar gestão de projetos, jurídicos, contrato, BIM, também tem um painel do BIM que esse já está determinado, esse a gente já bateu no martelo, que tem lá o Pedro, né, que vai tocar, né? A gente vai falar também sobre o monotrilho, que no mês seguinte, né, vai ter, em outubro vai ter um evento aqui no Brasil também, o Monorail Rex. Acontece uma vez por ano. Isso. Em São Paulo. Potencial industrial, a gente tem sempre o outro painel que é sacramentado, que a gente sempre tem, o pessoal da Amifer, né, que a gente sempre faz, sobre transporte sobre trilhos. Aí a gente já tem a carga, né, o pessoal de carga, a gente tenta aí colocar bastante assunto de carga no mesmo dia, né, inclusive trabalhos técnicos, tudo, a gente está trabalhando bem nisso. E claro que a gente está aberto a proposições de temas, né? Se vocês que vão estar lá com a gente, patrocinadores, e proporem novos temas, a gente estuda isso também. Diga lá, meu cara. Bom dia a todos. Então a grade não está fechada, né? Não, a grade não está fechada. Está em construção. Nessa lista aí de 22 itens que você citou, eu queria sugerir um de telecomunicações. Claro. Particularmente a nossa Sim, área. sim. Eu acho que tem se falado muito disso ultimamente. Perfeito, principalmente modernização de telecom nos trens, tudo, né? E como é que eu, que lidei durante 20 anos no metrô com isso, esqueci disso. Põe na lista aí, por favor. Reserva um painel para mim. Tá joia. Obrigada pela contribuição. Tá, a gente vai colocar isso sim. Mais alguma contribuição? Vocês sentiram falta de alguma informação? Ana, isso não ficou muito claro assim para mim. Alguma informação assim poderia trazer mais clareza nesse item? Eu acho que ficou faltando, sabe o que, Ana? Aqui, ó, ficou faltando o tema da semana. A inovação dos transportes passa pelos trilhos. Isso aí. Ela começou. Falou, né? Falou. Tá ótimo. Você que dormiu, hein? É que ele ficou emocionado com a história do meu pai. Então, eu vou concluir que eu deixei ali meu WhatsApp para vocês, e de repente vocês estão tímidos e querem ou vai ter ideia depois, fiquem à vontade para mencionar um ponto que a gente possa contribuir, agregar, e que a semana possa trazer resultados para os seus negócios e para os seus relacionamentos também. A vida é isso, esse movimentar de relacionamentos nos negócios e nas nossas relações pessoais também. Desejo para vocês aí, hoje é quinta, mas que vocês tenham um final de semana incrível e que a inovação dos transportes passa pelos trilhos da IAMESP. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram, né? A gente tem bastante parceiros aqui que já estiveram conosco nos anos anteriores, né? E inclusive eu até vou fazer um agradecimento especial para o patrocinador Diamante do ano passado, que é a Tremontina, ela está aqui presente, né? Então, quem é patrocinador Diamante também merece uma menção no lançamento do ano seguinte. Né? E agradeço a vocês, agradeço quem veio colaborar, quem veio enriquecer o nosso evento. A gente tem vários parceiros que não são de empresas patrocinadoras, mas vieram aqui prestigiar o nosso evento. Então sintam-se todos agradecidos. Agora eu vou passar a palavra para o nosso grande amigo Sérgio Vereda, vai falar um pouquinho sobre o futuro. Quero cumprimentar a Ana, cumprimentar todas e todos que estão aqui, falar da imensa alegria de estar sempre na IAMESP, no metrô, no ambiente onde eu iniciei a minha carreira na mobilidade urbana há 22 anos atrás como gerente jurídico da companhia do metrô e sócio da IAMESP. Logo que eu cheguei no metrô, apesar de não ser nem engenheiro nem arquiteto, me vali de uma
dispositivo estatutário que me permitiu me associar à IAMESP. Então é uma alegria imensa, me sinto absolutamente em casa aqui entre vocês. Parabenizar pela organização de mais uma semana de tecnologia metro-ferroviária, enquanto estive no metrô, participei de todas. E antes de iniciar uma apresentação singela que eu fiz hoje para a gente discutir um pouco a crise e as oportunidades do transporte público, e vou falar um pouco também da situação dos trilhos, dizer que nós precisamos disputar espaços, nós precisamos ganhar espaço na agenda. Vocês trabalham os metroviários numa empresa estatal, trabalhar em governo, a nossa agenda está sempre sob disputa. As prioridades estão sempre sob disputa da sociedade civil. A sociedade civil, ela consegue pautar as ações de governo. Eu vou dar um exemplo singelo. Eu, 22 anos no mundo da mobilidade urbana, eu nunca tinha ouvido falar de gratuidade no dia das eleições. Nunca, até julho, até agosto do ano passado, quando, por conta de uma decisão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, se revogou um benefício que lá existia dando gratuidade no transporte público no dia das eleições. Uma reação da sociedade civil local dizia, mas por quê? Não, tem que ter, neste ano tem que ter. E isto foi um efeito dominó da sociedade civil que eu mesmo acompanhei prefeitos que no primeiro turno disseram, em hipótese alguma eu vou fazer isso, e fizeram no segundo turno, porque a sociedade civil pontuou, exigiu. Essa é a disputa da agenda de governo. Quando o nosso setor não ocupa espaço, não se organiza, não tem vácuo nessa disputa de agenda. Alguém está lá disputando a agenda, disputando as prioridades, disputando as políticas públicas. Então, fortalecer um evento desta natureza não é só fortalecer a oportunidade da troca de informações em tecnologia, que é muito importante, e a semana da IAMESP ela é vigorosa em termos de transmissão e debate de conhecimento e de tecnologia, mas ela tem um papel preponderante de disputar esta agenda. Então, quanto maior for a semana, quanto mais grandiosa, quanto mais participantes, quanto mais agentes econômicos estiverem dela participando, mais efeitos ela terá nesta disputa de agenda. Então, eu quero parabenizar a IAMESP de seguir, apesar de a gente saber que isso não é fácil depois da pandemia. O nosso setor foi muito atingido, eu vou falar disso agora, mas eu quero ressaltar a importância disso. Falando da pandemia, ela escancarou para todos nós e para a sociedade uma crise que já existia. Luiz, eu lembro quando eu cheguei no metrô, em 10 de julho de 2002, logo nos primeiros dias eu ouvi os nossos amigos do Financeiro dizer que o metrô de São Paulo era um dos poucos metrôs do mundo que não recebia um subsídio. Era um metrô que vivia da receita tarifária e da receita não tarifária gerada por ele próprio. O governo não transmitia recursos para custear o metrô. Eu me pegava pensando, e ele dizia, Nova York é 30%, Paris é 50% de subsídio, não sei aonde, Madrid, Londres, todos recebem subsídio. Eu pensava comigo, por que não fazemos uma consultoria para esses metrôs, para emprestar a genialidade da gestão financeira do metrô de São Paulo, para que estes metrôs também pudessem se valer. E rapidamente alguém me disse, não se entusiasme, não, aquela coisa de vassoura nova, achando que, ou não se entusiasme, que não tem nada genial na nossa gestão que resulta nisso. Isso é uma característica da tipologia do nosso sistema. Nós tínhamos um metrô, então, acho que com 40 quilômetros, mas que transportava 2.200.000, 2.300.000 pessoas por dia. Ou seja, era um metrô pequeno, acanhado, mas com alta densidade. Hoje nós crescemos, somando todas as redes, estamos com mais de 100 quilômetros, mas esse crescimento não acompanhou o crescimento de passageiros. E assim será. A cada nova linha que inaugurarmos, o nosso sistema, do ponto de vista financeiro, se a gente fosse puramente economista, da escola clássica, e buscássemos apenas o resultado, o bottom line do balanço contábil do metrô, nós fecharíamos algumas linhas. Nós fecharíamos porque, na medida em que o metrô cresce do ponto de vista de quilômetro, ele é autofágico do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Porque a linha 4 é um exemplo, nós trouxemos 1 milhão de passageiros para a linha 4,
mas só 400 mil novos passageiros. 600 mil já usavam os trilhos do metrô e continuam pagando a mesma tarifa, agora podendo usufruir 12 quilômetros a mais. E assim será com a linha Uni, assim será com todas as demais linhas. Ou seja, nós já tínhamos uma crise de sustentabilidade financeira antes da pandemia. E era uma crise que a tendência dela era só se acentuar, porque ninguém vai dizer para de crescer o metrô para não afetar o bottom line do balanço contábil das operadoras. Isso, nós prestamos um serviço público de natureza essencial. E essa crise, ela foi escancarada na pandemia. Porque nós sempre adotamos um modelo de financiamento do transporte público, que é um modelo que rateávamos o custo de produção do serviço entre os usuários, quer seja trilhos, quer seja pneus. Então, o custo de produção é 1 milhão, temos tantos passageiros equivalentes, faz uma divisão e encontrava o valor da tarifa. E na medida em que nós vínhamos perdendo passageiros, e não só no Brasil, isso era um fenômeno global, antes da pandemia, né, por vários motivos, crise econômica, incentivo ao uso do transporte individual motorizado, né? A gente, na primeiro soluço da economia, a primeira providência que vem na cabeça, criativa, revolucionária, disruptiva, é subsidiar carro particular, né? Hoje se anuncia mais 300 milhões para a gente desovar carros nas ruas brasileiras. A gente teve a concorrência dos aplicativos, a gente teve um desbalanceamento das cidades que o censo escancarou também. Ou seja, esse modelo já estava fracassado, né? São Paulo percebeu isso em 2003 quando começou a subsidiar o seu ônibus. São Paulo já tinha percebido que o modelo de rateio dos custos entre usuários não permitia maximizar os benefícios do transporte público. Com a pandemia, do dia para a noite, como naquele filme Querida Encolher as Crianças, Querida Desapareceram os Usuários, do dia para a noite. E nós tivemos que manter o serviço funcionando. Não passou pela cabeça de nenhum. Muitas maluquices passaram na cabeça durante a pandemia. Mas esta de fechar o transporte público, felizmente, nenhum maluco teve a coragem de propor isso. E por quê? Porque nós só pudemos fazer home office nas nossas casas porque o transporte público funcionou. E tinha estoquista no supermercado, tinha balconista na farmácia, tinha enfermeiro no hospital, tinha soldado no quartel e tinha gari limpando as ruas. Eles só chegavam nos seus postos de trabalho porque tinha transporte público, né? A sociedade, aí nesse momento, percebeu algo que para nós que militamos na causa do transporte público já era essencial. O transporte público não beneficia só os seus usuários, ele beneficia também todos que não usam. Então o subsídio, ele veio para ficar. Eu confesso, Luiz, que eu desconheço se o metrô já está recebendo subsídio para custeio contabilizado como tal. Porque a gente sabe que algumas outras transferências orçamentárias vêm para tentar adiar o metrô se tornar empresa dependente, mas que a gente sabe que subsidia a operação, né? Mas se ainda existe manobra contábil para fazer isso, ela não vai ter muito tempo de vida. Ela não vai dar conta dessa tarefa. Logo, o metrô terá que receber recursos, assim como a CPTM já recebe. Vejo aqui o Wellington, cumprimentar o Wellington, nosso colega da CPTM, já recebe desde muito tempo, né? De um lado, ela segura a estabilidade. O subsídio é fundamental. Vocês vejam que a cidade de São Paulo, o sistema de ônibus, passou pela pandemia sem crise. Teresina quebrou o sistema de ônibus. Salvador quebrou um consórcio de ônibus. Teresina ficou sem transporte público. A prefeitura não tinha dinheiro para pagar subsídio, não tinha passageiro para pagar tarifa, não tinha quem prestasse serviço de graça na cidade, né? Agora, do outro lado, isso traz um risco, que é uma temeridade. Nós no metrô sempre lutamos para adiar essa dependência financeira do Estado, que é a instabilidade no repasse dos recursos. Que é, na primeira contingência orçamentária, o secretário da Fazenda liga para o secretário de Transportes Metropolitano e diz: olha, estou cortando. Mas você corta aí, porque na cabeça deles sempre é possível cortar, né? Sempre é possível cortar no custeio, sempre tem desperdício. Pode até ser que exista, mas é uma visão também um pouco quebrada. Eu trouxe essa planilha para a gente ver a realidade aqui dos ônibus de São Paulo, né? Em 2015, o custo do sistema de produção do serviço de ônibus de São Paulo era de 7 bilhões de reais. E a receita tarifária era de 5 bilhões e 300. Então a prefeitura complementou naquele ano de 2015 com 1 bilhão e 600 milhões. O orçamento público naquele ano foi de 51 bilhões.
Então, a relação entre complemento e custeio, ou seja, quanto foi o subsídio sobre o total da despesa, foi de 22%. Então, 22% do custo do serviço foi bancado pela prefeitura. O subsídio sobre o orçamento representou 3% do orçamento em 2015. E o custo da produção do serviço de transporte público de ônibus foi de 14% sobre o orçamento. Então, a cidade de São Paulo compromete 14%, se fosse tarifa zero, comprometeria 14% do seu orçamento para custear o serviço de mobilidade. Eu vou pular, vamos olhar aqui o dado de 2021. O custeio subiu de 7 bilhões e 100 para 7 bilhões e 900. Óleo diesel, hora de trabalho, lubrificante, capital para comprar ônibus, tudo cresceu, levou o custo de serviço para 8 bilhões de reais. A receita tarifária, que era de 5.300, caiu para 4.300. Dois fatores: queda de passageiros e congelamento da tarifa. Esse é um elemento também importante nessa conta. Desde 2013, os nossos governantes aprenderam que reajustar a tarifa não é mais algo mecânico, que a sociedade já começa a questionar por que eu tenho que pagar pelo transporte público. Essa é uma pergunta importante de ser feita, né? Recentemente eu publiquei um artigo no jornal O Globo, porque a gente está no tarifa zero. Há 5 anos atrás era discussão de alucinados, de militantes de ONGs. Hoje esse negócio já está tomando um corpo de mais seriedade. Hoje Balneário Camboriú anuncia a implantação da tarifa zero no seu sistema de transporte, mais uma cidade no Brasil. E tem experiências muito interessantes. Vargem Grande do Sul passou a gastar menos com a tarifa zero do que quando ela tinha receita tarifária, por uma série de inteligências de arrecadação que ela criou. Mas o fato é que a receita não dá mais para conceder reajuste de ônibus conforme a gente fazia antigamente. Janeiro, IPC, aplica, acabou. Tanto é que São Paulo, desde 2020, não dá reajuste nenhum. Então a receita tarifária vem caindo. O complemento, que era de 1.600, já atingiu 3.600 e se fala em 2023, o Renato acompanha isso com muita atenção lá no Guia Ônibus, de 5 bilhões de subsídio em 2023, porque o custo continua crescendo, os usuários não voltaram no patamar antes da pandemia e a receita tarifária continua congelada. Ou seja, hoje a prefeitura já está pagando ao redor de 50% do custo do serviço em São Paulo. Como o orçamento cresceu de 51 para 67, o complemento não cresce na mesma proporção, hoje é 5,4% em 2021, e o custeio sobre o orçamento é 11%. O impacto da pandemia no sistema de ônibus foi bastante sério, né? A redução da receita tarifária caiu de 5,7 para 4 bilhões, a redução do custeio não caiu, né? Caiu bem menos, claro, porque eles diminuíram o número de ônibus rodando, então caiu de 8,9 para 7, mas caiu só 17%, a receita cai 30% e o custo cai 17%, e o complemento orçamentário continua crescendo. O subsídio veio para ficar, então não tem volta, né? Ele veio para ficar e vai crescer, porque há uma pressão muito forte da sociedade dizendo: transporte público é um direito, transporte público precisa ser custeado não só por quem usa. E aliás, esse é um preceito de justiça social. Eu vou mostrar isso, vou aqui me permitir pular, depois eu volto lá. Talvez não esteja nessa apresentação. Aqui. Esse é um estudo feito por uma revista canadense chamada Discourse Media. Pode ser que esses valores não se apliquem na mesma proporção aqui para a realidade brasileira, mas eu tenho certeza que alguma similitude em ordem de grandeza ele tem. Então imagine, Luiz, que alguém veio, como eu, vim para este evento a pé. Moro aqui perto, vim a pé para cá. E essa caminhada me custou R$1. Tive que passar um protetor solar, comprar um tênis, depreciar esse tênis ao longo de todas as minhas caminhadas. A minha contabilidade lá registra que essa minha caminhada custou R$1. Para a sociedade, para o orçamento público, para os pagadores de impostos, essa minha caminhada custou R$1. Mas tem que preparar a calçada, tem que fazer a faixa de pedestre, tem que colocar o sinaleiro lá, o semáforo de sinaleiro, denunciou a minha origem curitibana aqui, colocar o semáforo de pedestres, enfim, tem uma despesa para a sociedade. Se custou R$1 para mim, custou R$1 para a sociedade. Se eu viesse de bicicleta, saindo daqui eu vou fazer os meus compromissos de bicicleta, e ela me custa R$1, tenho que depreciar a bicicleta, o capacete, a luva, o protetor solar,
para a sociedade vai custar 15 centavos de real. Tem que fazer estrutura cicloviária, tem que deixar uma reserva lá para acidentados, se bem que tem muito mais acidente com pedestres do que com ciclistas. Se alguém veio de ônibus ou de metrô, que eu espero que todos tenham feito isso, já que nós temos uma estação de metrô na porta deste prédio, e lhe custou R$1 esta viagem, para a sociedade custou R$1,50. Manter a infraestrutura de transporte público é bem mais caro, né? Você precisa manter corredores de ônibus, você precisa pagar salário de motorista, você precisa manter o metrô, trens, manutenção, tudo que nós já sabemos. Agora, se você decidiu vir de carro, e esta viagem de carro te custou R$1, para a sociedade ela custou R$9,20. Porque o custo da infraestrutura para garantir o transporte de carro é altíssimo. Só para os senhores terem uma ideia, um carro, um veículo a 40 km por hora vai pedir 36 metros quadrados para ele na cidade. No Brasil, os carros respondem por 26% das viagens, mas respondem por 65% do consumo de petróleo no setor de transporte. Então a ineficiência é gigantesca. Hoje, milhões de brasileiros viajaram de transporte público. A imensa maioria deles pagou tarifa. Só quem não pagou para viajar hoje foi quem decidiu vir de carro. O artigo que eu publiquei no Jornal Globo algumas semanas atrás dizia: a tarifa zero já existe. Ela existe para quem anda de automóvel. Porque quem veio de Guaianazes lá, num trem da CPTM hoje de manhã, pagou R$4,40 e vai pagar R$4,40 para voltar. Quem veio de Porsche aqui dos Jardins para ir trabalhar no Alphaville, não porque tem pedágio no meio do caminho, mas quem saiu do Jardins para ir trabalhar no Itaim, não pagou nada. Claro, eu falei isso para um prefeito, ele na hora me respondeu: pagou sim, pagou IPVA. Falei: bom, prefeito, no seu conceito, quem paga o IPVA tem que ter direito à infraestrutura para usar o seu bem de graça. Falou: sim. Prefeito: ótimo, eu tenho um apartamento aqui na sua cidade, estou protocolando um requerimento que eu quero água, internet, luz e gás de graça, porque eu pago em dia o meu IPTU. Por que eu pago IPTU e não tenho o direito de ter a infraestrutura de graça para usar o meu apartamento? E para o carro, esse raciocínio vale. Qual é a diferença? Né? Esse raciocínio não vale. E mesmo porque o IPVA é estadual, né? Não, o município fica com 50% dos impostos pagos dos veículos licenciados na cidade, 50% vai para o município. Mas esta é uma história que não fecha, tá entendendo? E nós precisamos entender que a tarifa de transporte público é uma brutal barreira de acesso. Nós temos um programa no Brasil que é um programa de sucesso, de financiamento das pessoas que precisam usar o transporte público, que é o Vale Transporte. Isso é um programa exemplar, aliás, é um programa... quando eu estava na WRI, eu andei pelo mundo e não vi... só Paris, a França tem um programa de financiamento parecido, mais amplo, mais eficiente que o nosso, mas não existe. Não existe. Morei nos Estados Unidos, não tinha um centavo para usar o transporte público, o meu empregador contribuísse, eu pagar pelo meu bolso. Mas a gente precisa entender que o Vale Transporte está perdendo sensibilidade. O emprego formal de carteira assinada está diminuindo. As pessoas estão buscando renda demais com outras alternativas que o Vale Transporte não é sensível. Recentemente nós fomos contratados pela INTU para preparar um estudo para que eles apresentassem para o governo federal de financiamento de transporte público. Uma das recomendações nossas foi incluir os usuários do Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família, como também beneficiários de viagens no transporte público. O governo pagaria para eles terem acesso ao transporte público, e aí, claro, vai ficar de acordo com a disponibilidade orçamentária, 2, 4, 6 viagens semanais, conforme se queira investir. Mas nós precisamos incluir as pessoas, porque quando a gente põe a barreira da tarifa, a gente está excluindo uma gama de pessoas das cidades. Vocês vejam, eu me referi à gratuidade no dia das eleições. Semana retrasada, o IPEA publicou um estudo mostrando que não teve nenhuma influência no resultado da eleição. Zero. Fez lá várias simulações, processou os dados de várias maneiras e concluiu com muita propriedade que não influenciou em nada o resultado da eleição, mas concluiu algo interessante. Ele ampliou muito o acesso nas cidades. Diadema dobrou o número de passageiros no domingo, em que a tarifa foi zero comparado com o domingo anterior. Você imagina você ser pai de uma família que tem uma esposa, tem 3 filhos e quer ir no Parque do Ibirapuera domingo. 3 filhos pagantes de transporte público, você mora lá em Guaianazes.
você vai gastar R$ 8,80 por pessoa para vir. Se você ganha 2 salários mínimos, isso fica proibitivo. Muita gente não sai de casa por conta da tarifa do transporte público. E o transporte público, ele está repleto de externalidades positivas. O metrô mede isto com uma precisão absoluta, que é o seu balanço social. Se você veio de transporte público hoje, veio de ônibus a diesel, você emitiu 45 vezes menos CO2 do que você veio de carro. Se veio de metrô, então, eu nem sei fazer essa conta, deve ser 90, 120, 150 vezes, talvez 200 vezes menos do que se você vier de carro. Você ocupou muito menos espaço. Você promoveu segurança viária, porque todos os estudos mostram quanto mais se utiliza carro na cidade, mais se morre. Atlanta tem 5 milhões de habitantes, 97% das viagens são feitas de carro, tem 564 mortos por ano no trânsito. Barcelona tem os mesmos 5 milhões de habitantes, mas 35% das viagens são feitas de transporte público, 12% são feitas a pé, de bicicleta, outros 35% são feitas de carro, não dá nem 20%, tem 31 mortos no trânsito por ano. Então, a utilização maciça do automóvel leva a uma insegurança viária, além de contaminar o uso do transporte público, o uso do espaço público, né? O problema é que, se nós vamos elevar a demanda por subsídios, vamos reduzir a participação do passageiro nesta conta, e nós já estamos fazendo isso quando a gente congela a tarifa, os custos sobem, eu congelei a tarifa, eu estou diminuindo a participação do bolso do usuário para pagar o transporte público, né? Cada vez menos eu estou chamando o usuário a pagar a conta. Da onde virá o dinheiro? Essa é a pergunta essencial. Porque São Paulo ainda tem um orçamento que cresceu muito nos últimos anos, mas nem todos os entes federativos, nem todas as prefeituras têm capacidade de bancar esse serviço. E eu sempre me pergunto, por que a gente não cobra na saúde? Por que a gente não rateia os custos de produção dos serviços públicos de saúde entre os usuários, como faz os Estados Unidos? Por que nós atingimos um consenso como sociedade que a saúde tem que ser pública, universal e gratuita? Qualquer um de nós agora que queira aqui um posto de saúde, Nossa Senhora do Brasil, aqui no Bexiga, que é o posto que me atende, claro, vai esperar um pouco para ser atendido. Claro, se tiver que fazer um procedimento complexo, vai entrar numa fila, mas vai ter o direito de fazer. Vai ter o direito de fazer isso, vai ter direito à consulta médica, exames, tratamento. Não vai ter conforto, nem a rapidez, talvez, que você tenha no Metros, mas você vai ter o direito. Se você quiser matricular seu filho numa escola municipal, basta você levar um comprovante de endereço que você mora em São Paulo. Ninguém vai te cobrar nada por isso. Nós como sociedade, mesmo que meu filho estude numa escola privada, o meu imposto ajuda a pagar a educação e a saúde de todos. E por quê? Porque nós entendemos que isso é bom para todos. Se nós tivéssemos uma saúde exclusivamente privada, nós morreríamos muito mais cedo. Nós teríamos muito mais gente doente, seriam muito menos produtivos, a nossa economia sofreria muito mais. Se a gente resolver cobrar a escola de todos os cidadãos, nós teremos uma leva de cidadãos que não terão educação. Como país, daqui a alguns anos, seremos ainda menos competitivos do que somos hoje. Então a gente, como sociedade, a gente diz, vamos dar escola pública e gratuita porque nós queremos que todos cresçam intelectualmente, porque quanto mais mão de obra preparada, quanto mais gente saiba, melhor será a nossa sociedade. É mais ou menos o raciocínio que nós precisamos construir no transporte público. E eu não estou aqui advogando tarifa zero amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um mês. Não é isso. Mas nós precisamos trazer um conceito de que o transporte público é um serviço que deve ser público e universal. E nós devemos buscar reduzir a participação do usuário no custeio, porque não é justo que aquele que decide vir de transporte público, que gera tanta externalidade positiva, tenha que pagar, e os outros que decidem de automóvel, que gera tanta externalidade negativa, como poluição, inseguridade viária e uso do espaço ineficiente, não sejam chamados a participar desta conta da economia do transporte. Só que para que isto funcione, nós precisamos engajar os 3 entes federativos. Durante a pandemia, Wellington, nós tivemos pela primeira vez na história, que eu conheço, não gosto de dizer na história, nunca antes na história desse país, porque eu não conheço tanto assim a história desse país, mas conheço nos últimos 22 anos, nunca o governo federal tinha participado do custeio do sistema de transporte público, salvo na CBTU. Nunca. Nós aqui do metrô, por muito, aliás, recentemente que o governo federal participa do investimento no metrô. Por
Porque por muitos anos, nunca o governo federal tinha dado dinheiro a fundo perdido para construir uma linha de metrô. Recentemente essas coisas começaram a acontecer. Mas no ano passado, por fins eleitoreiros ou não, pouco importa, o governo federal repassou dinheiro para ressarcir a gratuidade dos idosos. Porque é legal da gratuidade, né? Você vai lá numa lei federal e diz: a viagem dos idosos será gratuita. E quem paga? O usuário pagante. É bonito, né? Fazer caridade com o chapéu ali. A partir de agora, nenhum idoso mais paga no metrô. Quem paga a conta? O usuário pagante. Né? O ano passado o governo federal disse: não, isso é minha responsabilidade. Vou ressarcir cidades e estados que transportaram idosos gratuitamente. Isso precisa se transformar em política perene. A União precisa participar do custeio do sistema de mobilidade. E por quê? Do mesmo jeito que ela participa do custeio do sistema de educação e saúde. Ainda que a saúde seja uma atribuição do município, nós temos um sistema único de saúde, onde cada ente federativo tem um papel claro e determinado. Por isso que eu advogo que a gente deve se mobilizar, disputar a agenda para termos um sistema único de mobilidade urbana, onde o papel da União Federal esteja claro e definido. Vocês já viram crise de orçamento fechar posto de saúde? Não tem. Crise de orçamento fechar hospital? Não tem. Porque ali tem um arcabouço do Sistema Único de Saúde que impede o ministro da Fazenda de dizer: vamos cortar 5 hospitais agora no Brasil. Mesma coisa escola, não fecha a escola. Já ouviu falar, fechou a escola porque não tem dinheiro da prefeitura? Pode não ter o professor no momento certo, adequado, mas não se fecha, porque existe um dever institucional desenhado para que aquilo continue funcionando. Nós precisamos trazer essa mesma atribuição para os municípios. Bom, nós precisamos trazer também novas fontes de financiamento. Eu vou falar rapidamente de duas e depois me aprofundo um pouquinho na que eu acho que é a mais efetiva. Nós temos agora o uso do solo, das vias públicas para transporte privado com os aplicativos, para transporte de concreto para obras. Nós temos uma série de empresas que usam o viário de maneira lucrativa. Eu acho que todos têm que contribuir. Quando um prefeito esses dias me perguntou sobre subsídio, ele queria uma ajuda para reduzir o subsídio. Prefeito do interior. Olha, eu estou pagando muito. Falei: prefeito, daqui 2 anos o senhor vai disputar a eleição. Vamos olhar só a propaganda eleitoral. Prefeito Zezinho reduziu o subsídio. O senhor vai ganhar os votos dos professores de economia, da faculdade de economia daqui. E só. E vão achar que foi uma grande coisa que o senhor fez. Toda a economia que o senhor produziu no sistema, vamos dar para o usuário. O senhor já pensou? Prefeito Zezinho reduziu em 30 centavos a tarifa do transporte público? O impacto. Não foque, o subsídio não é um problema. O subsídio não é para o empresário, isso é uma das grandes bobagens que às vezes eu vejo gente do transporte dizer. O subsídio é para o usuário, é para reduzir a participação do usuário na compra. Muita gente ganhando dinheiro explorando o viário. A cidade precisa cobrar. E esse prefeito, aí ele me contou, ele me mostrou todos os números, de quanto ele pagava o subsídio, quanto que era a projeção, agora não sei isso aqui. Eu falei: prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, quanto o senhor gasta com o carro? Ele falou: como assim, com o meu carro? Eu falei: não, quanto a cidade que o senhor administra gasta, quanto ao subsídio do orçamento público municipal para o transporte individual motorizado? Ele falou: não sei. Eu sabia que ele não sabia, nenhum prefeito sabe, ninguém sabe disso. Não tem uma cidade no Brasil que contabilize numa única rubrica orçamentária quanto ela gasta com automóvel. Esse custo está diluído em várias rubricas orçamentárias. Aqui em São Paulo, a CET é uma rubrica. 1 bilhão, 2 bilhões. Pavimentação, que o prefeito adora fazer. Né? Chega ano par, a cidade vira um tapete. Né? Depois vai se degradar o asfalto e a gente de novo, dali 2 anos, a gente recapeia, a gente vai gastando esse dinheiro. Quanto custa isso? Quanto custa as vítimas do trânsito? Não sei se os senhores sabem, 60% das vagas de UTI no Brasil são ocupadas por vítimas do trânsito. Eu vou repetir. 60% das vagas de UTI no Brasil são ocupadas por vítimas do trânsito. Quantos diabéticos, infartados, vítimas de aneurisma, de derrame cerebral, não tem vaga na UTI porque nós estamos com sequelados, vítimas do trânsito? E esse custo é debitado de quem? Do sistema de saúde. Não aparece lá como um custo que o poder público tem para o transporte individual motorizado. Nós não contabilizamos. E ao não contabilizar, nós bloqueamos a discussão. Como o subsídio em São Paulo para o ônibus, como o Renato sempre divulga, é público, é 5 bilhões, é 6 bilhões,
nós discutimos. Quando eu era secretário de transporte em São Paulo, eu era duramente questionado por imprensa, órgãos de controle, vereadores, deputados do subsídio ao ônibus. É muita? Pô, claro, o número está lá, escancarado, entra no site da prefeitura, você tem tudo na mão. Nunca ninguém me questionou quanto a prefeitura gasta com o carro, porque habilmente este número está escondido, está diluído. Se eu fosse prefeito, eu mandava, eu falei isso para o prefeito: prefeito, manda o seu secretário da Fazenda contabilizar isso numa única rubrica orçamentária. Eu, como pagador de imposto, eu iria começar a discutir. Eu não tenho carro. Por quê? Porque nós temos que gastar 6, 7, 5, 4, 3, 8 bilhões do orçamento da Prefeitura de São Paulo com carro. É justo? É injusto? Não sei, mas vamos discutir. A inexistência desse número bloqueia a discussão. Segunda possibilidade é estacionamento rotativo. Lá no INSPE nós estamos fazendo uma pesquisa, agora rapidinho, né? Já já a gente vai ter esse número, para mostrar a curva de reajuste da Zona Azul de São Paulo e da tarifa de transporte público. Eu aposto que a Zona Azul subiu muito menos que o transporte público aqui em São Paulo. O que é a Zona Azul? É cobrar por alguém estacionar na rua. O que é estacionar na rua? O que é a rua? A rua é um bem público de uso comum. Todos nós podemos usar simultaneamente, como a praça, a calçada. Ninguém pode se apropriar desse espaço. Ele é um bem público de uso comum. Quando eu estaciono meu carro neste lugar, eu transformo um bem público de uso comum para uso privado. Porque ninguém pode, princípio básico, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, ninguém mais pode usar aquele espaço. Ou seja, eu me aproprio. Nunca a apropriação de um bem comum de uso público deveria ser gratuita. Porque ao excluir o uso por terceiros, eu me apropriei dele. Me apropriando jamais deveria ser gratuito. E eu garanto para vocês que mais de 80% das vagas de estacionamento em São Paulo são gratuitas. E mais, olhem só, prezado Wellington, Ana, nos domingos é gratuito. Nos domingos a gente diz assim: venha de carro, eu vou subsidiar, você não precisa pagar. E para o usuário de transporte público que mais precisa, a gente diz: pague. Pague. Né? Nós precisamos redesenhar o uso. E é o espaço mais ineficiente para as cidades. Tem um estudo publicado pelo SEBRAP que mostra a receita com Zona Azul. Se você comparar com o uso por uma ciclovia, por uma faixa de ônibus, por um parklet para restaurante, todos eles propiciam uma arrecadação de impostos muito maior do que a receita de estacionamento. Então, quando você permite que um restaurante ocupe aquele espaço para montar a mesa, o que ele vai pagar de ISS para você é muito mais do que ele pagaria de vaga de estacionamento. E um restaurante com bares, além de tudo, gera sensação de segurança pública. Um veículo parado não gera sensação nenhuma em ninguém. Ou seja, nós temos que passar a cobrar, e isso precisa alimentar diretamente o transporte público. A taxa sobre exploração de estacionamentos privados, deveria ter uma taxa que isto viesse para o transporte público, mas nada disto é suficiente. Agora, este sim, e super polêmico, né? A tarifa de congestionamento ou pedágio urbano em vias municipais. Né? A gente poderia ter uma fonte de financiamento brutal. O prefeito Michael Bloomberg foi o único prefeito de Nova York eleito 3 vezes. E seria eleito 4ª, 5ª, 6ª vez. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando estava na WRI em Washington. E algumas vezes a gente fazia reunião na Fundação Bloomberg com ele e saía a pé para algum lugar ali próximo. É impossível andar com ele em Nova York, porque as pessoas querem tirar foto, querem abraçá-lo. Ele é um ídolo na cidade de maneira brutal. E ele tentou implantar o pedágio urbano em Nova York quando era prefeito, porque o metrô de Nova York precisa de 80 bilhões de dólares para ser modernizado e esse dinheiro não existe. Então, ele tentou. Só que lá na Constituição do Estado de Nova York, uma lei municipal, para ter vigor, precisa ser referendada pela Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual e tal. E ele tinha maioria no Conselho Local, mas não tinha maioria na Assembleia Legislativa. Ela sempre foi bloqueada, essa iniciativa. Aí o líder que bloqueava isso virou governador do Estado. Aí, governador, alguém chega para ele e diz: governador, o metrô está um caos, o número de falhas não para, as pessoas não param de xingar, precisa modernizar. Que bom, vamos modernizar. 80 bi. Da onde? Não tem. Então, lembra daquela ideia do pedágio urbano? Ele passou a defender, porque o homem é o que é e as suas circunstâncias. E este ano, Nova York passa a cobrar para quem entrar de carro ao sul, para baixo do Central Park. Vai pagar no mínimo 10 dólares por dia para trafegar, vai ter isenção para gente de baixa renda e tal, mas vai ter lá um programa de arrecadação, coisa que Londres já faz, Singapura já faz, mas nenhuma cidade no sul do mundo que eu conheça faz. A gente tem muito medo
essa discussão está interditada. E a gente precisa desinterditar essa discussão. A gente precisa perder o medo dessa discussão. E eu tenho certeza que se a gente encontrasse um prefeito que fizesse isso e transferisse esse recurso todinho para a tarifa do transporte, ele seria reeleito. Porque é claro que ele vai ter gente contra. É evidente. Quem usa carro não vai gostar muito, mas quem usa carro é uma minoria. Quem usa o transporte público é muito mais gente. Se ele transferisse esse benefício diretamente para quem usa o transporte público, ele ganha as pessoas que usam o transporte público. Mas nem todos os usuários de carro vão reclamar. Eu conversava com a minha namorada sobre isso e ela revoltada, porque ela tem carro, ela dizia: que é isso, mais uma taxa? Eu não quero pagar taxa, é um absurdo, que absurdo, você ficou louco, o namoro quase termina. Aí ela falou assim, mas peraí, daí eu não pago mais vale transporte? Eu falei, não. Ela usa muito pouco o carro, fez uma conta de padaria e falou, para mim vai ficar mais barato. Para mim vai ficar mais barato, porque eu vou pagar menos, não pagando vale transporte para os meus funcionários, eu vou ter muita economia. Eu falei, então, tem muita economia para ser feita nessa conta. Essa conta, ela tem muitas possibilidades. Se não a tarifa zero, ao menos uma redução expressiva da tarifa e uma garantia de fontes de financiamento. Coisa que a gente já faz nas rodovias. Desde 95, São Paulo inaugurou um programa agressivo de concessões rodoviárias com pedágios que não são baratos. Ir daqui a Santos e pagar, acho que R$40 não é barato. Ir daqui a Ribeirão Preto se gasta R$70, R$80 de pedágio fácil. E eu vi muitos governadores, candidatos a governador, se candidatar prometendo acabar com o pedágio. E nenhum se elegeu. Nenhum se elegeu. A sociedade entende o mecanismo do pedágio para as cidades. Ela entende que deve pagar quem usa e não o pagador de impostos. E não aquele que paga imposto não deve pagar por um bem que é de uso privado. Né? Isso deve ser o usuário. E entende que a qualidade melhora da manutenção. Entende que se proporciona melhores viagens. Bom, novos desafios para nós. O primeiro eu já falei no comecinho, nós precisamos nos organizar. Não é à toa que a indústria automobilística e mesmo os nossos colegas do ônibus conseguem tanto espaço. Eles sabem se organizar. Por isso que eu reitero aos nossos potenciais patrocinadores que prestem atenção, porque não é apenas a exposição da marca dos senhores, não é apenas a oportunidade de realizar contatos, mas é o fortalecimento de todo o setor. É um engrandecimento, a possibilidade de capturar parte da agenda dos tomadores de decisão, de nos fazer ouvir, de capturar a atenção para a agenda, porque o secretário nacional de mobilidade urbana, o secretário, eles estão sob pressão de várias demandas. Se o setor metroferroviário não se organizar, a atenção se dilui para outros lugares. Então nós precisamos disputar a agenda. Fala como quem foi secretário. A minha agenda não começava de manhã do jeito que eu queria. A minha agenda era ditada pelo Bocardi da Globo, era ditada pela Fabíola Cidral na CBN, pelo Renato Lobo da Via Trólebus. Naquela época ele trabalhava com a gente, ele ditava a agenda de outro jeito, mais legal. Mas é ditada pelo vereador, pelo deputado, pelo prefeito. Era ele que ditava a agenda. E assim mesmo na democracia. A pressão vem da sociedade civil organizada. Então, um dia eu dei uma entrevista que eu estava estudando tirar a ciclovia da Rua da Consolação no sentido centro que eu considerava ela perigosa. Uma quinta-feira à noite eu estou no meu quarto, toco o interfone, eu começo a ouvir uns barulhos de apito, toco o interfone, seu Sérgio, por favor, o senhor não desça. Tem uns 200 ciclistas xingando o senhor aqui, que é melhor o senhor não aparecer. Eu já disse que o senhor não está, tá bom? Tá bem, vou ficar quietinho aqui. Capturou a agenda, a gente nem já captura essas coisas. Claro que nós não vamos para a porta de ninguém com apito, mas fazer um evento grandioso, forte, põe a gente em mais capacidade de disputar essa agenda. Nós temos uma angústia enorme no metrô. Acabamos de ver um anúncio, uma declaração, pelo menos na imprensa, não oficial, mas uma declaração do governador na imprensa, que o projeto dele é conceder todas as linhas do metrô existentes. E, de fato, a gente precisa entender os sinais que vêm do mundo. E os sinais são de que a expansão do metrô já está sendo executada com uma parceria forte com a iniciativa privada. Está a nossa colega da linha Uni aqui. Esse é um fenômeno sobre o qual nos parece difícil reverter, se é que queremos. Mas nós precisamos discutir qual é o papel que o metrô vai ter a partir desse novo modelo, porque o Estado, quando a gente decide conceder, não é que o Estado passa a não ter mais nenhuma atribuição. O Estado passa a ter outras atribuições que são complexas, relevantes e fundamentais. Porque quando um serviço público é explorado por um privado,
é o Estado forte, atuante, que garante que a visão do concessionário não esteja restrita a maximizar os lucros. Porque a visão de um sócio investidor é maximizar o lucro. Você não compra ação da Vale, da Petrobras, da Ering, sei lá de quem, esperando que o administrador esteja lá para não ter lucro, né? Você compra porque não tem. É justo, está dado. Mas só isso não é suficiente. Então, nós vamos precisar ter agência pública estatal, aqui no São Paulo, Rio. Aliás, o Rio é um bom exemplo de não seguir, né? É um bom exemplo de não fazer, né? De termos agências públicas fortes, robustas, técnicas, prestigiadas, bem remuneradas, para que o gerenciamento, a regulação desses contratos atenda. E mais, mesmo que a gente tenha MIPs, manifestação de interesse privado, para expansão de linhas, é o interesse público que deve guiar o planejamento da expansão do sistema. Portanto, está reservado ao metrô, aos seus técnicos, um papel fundamental. E quanto antes a gente se adaptar para isso, a gente se preparar para isso, mais relevante será o nosso papel. Então, se alguém me pedisse um conselho, e conselho a gente não dá, eu diria, ok, querem resistir, é legítimo, mas eu acho mais inteligente se preparar, mais inteligente se antecipar, mais inteligente o metrô estar preparado, inclusive para prestar serviços para esses novos operadores. Porque tem um know-how, tem um background, tem técnicos que não existem no mercado. Se o metrô, por exemplo, se dispuser a apoiar uma concessionária que quer explorar uma nova linha, dando a ela suporte técnico, suporte operacional, suporte de engenharia, vai ter um espaço gigante. A empresa precisa se adaptar rapidamente. E aí poderá ter um papel muito relevante no Brasil e no exterior, né? Se deslocar rapidamente e conseguir entender isso. O Estado de São Paulo precisa pagar a conta de custeio desse sistema metrô, CPTM e MTU. Essa conta de custeio não vai parar de crescer. O Estado precisa descobrir novas fontes de financiamento no seu orçamento. E eu já advogava que o trem intercidade, o trem Campinas-São Paulo, fosse licitado junto com a renovação da Autoban. Por alguma razão, fizeram a renovação antecipada da Autoban para resolver um passivo do Estado muito grande. Eu não conheço os números, não vou defender a legitimidade, mas perdemos uma oportunidade, porque faria todo sentido manter o pedágio no preço atual das duas rodovias. Aquelas rodovias não têm mais investimento relevante, ali é só custeio e modernização, e usar esse preço de pedágio que remunera investimentos feitos no passado para investir no TIC. E depois usar o preço do pedágio para subsidiar a tarifa do TIC, fazer um cruzamento imediato. Eu acho que o Estado de São Paulo deveria pensar seriamente na constituição de um fundo, através de um adicional mínimo nas tarifas de pedágio das rodovias, para financiar a mobilidade urbana sustentável, limpa, inclusiva e segura. Tem um tesouro na mão, se aumentar 10 centavos o preço do pedágio, 15 centavos, o usuário não vai sentir. E se esse dinheiro vier diretamente para um fundo de financiamento da mobilidade sustentável, a gente vai poder oferecer tarifas mais baratas, mais competitivas, mais inclusivas. Eram essas as questões que eu queria trazer. Eu lhes quero agradecer muito a paciência e a atenção de vocês nesses minutos e ficar aqui à disposição se tivermos espaço para um bate-papo. Muito obrigado. Quem manda é o presidente. Claro que pode. Angélica, por favor. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um membro da FTRAN, a antiga frente parlamentar, que era conduzida pelo deputado João Caramês, e hoje foi entregue ao deputado Ricardo Madalena. Tá? A gente fez muitos estudos lá na LESP, muita coisa importante aconteceu lá, então para mim foi uma grande lição e a oportunidade de estar aqui veio de lá, com esses grandes colaboradores do transporte metro ferroviário. E diante da sua palestra, fica bem claro esse projeto que você falou sobre o aproveitamento de um percentual do valor do pedágio era muito defendido pelo Caramês, né? Bem do João Caramês, ele defendia muito isso aí, né? E a gente vê que também existem novas oportunidades com relação ao TIC. Eu mesmo sou um defensor, porque eu moro na região que vai ser atendida pelo TIC.
E eu propus lá, como membro da FITRAN, me deixaram colocar lá, um projeto de um trem expresso, um aproveitamento de um trem que está parado na Estação da Luz, uma série de trens que estão lá, da série 3000 da Alstom, né, que estão jogados lá na Estação da Luz. Né? E o que eu queria? Eu propus para o secretário de Transporte Metropolitanos, vamos aproveitar esse trem, a gente já sabe, em um edital do TIC, que vai ser construída uma linha, um apoio aí da MRS, para o TIC. É um TIC que vai custar R$ 64 a tarifa dele, agora a gente já sabe, né? Para vir de Campinas, parar em Jundiaí e na Barra Funda. Ele lembra muito, a gente que é estudioso sabe, os tempos áureos da SPR, né? Deve ser um trem dos ricos, vai voltar a ser como os velhos tempos da São Paulo Railway, né? Porque alguém para pagar R$ 64 de passagem para ir e R$ 64 para voltar, são quase 130, mais ou menos 130 reais. Então, isso é para poucos, entendeu? Quem anda de cometa no Jundiaí não vai pagar isso, não. Isso é o pessoal que tem carro, entendeu? O que interessa para mim? Eu propus, gente, vamos fazer uma estação nova lá em Campo Limpo, que o MRS já vai fazer, o TIC já vai fazer. Vamos aproveitar esses trens e colocar um trem popular também, um expressinho popular, para pegar e levar o pessoal de Campo Limpo, Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha. Depois o trem aguarda a vez de entrar atrás do TIC e vão no intervalo de 7 minutos. Fiz isso para o pessoal da Secretaria de Transportes, cobrei junto ao Ricardo Madalena esse retorno, né? Ele gentilmente fez para mim o ofício para o secretário Benini, que respondeu que agora fica a cargo da vontade do operador que vier assumir a concessão. Poxa, isso economiza carbono também. A gente é a região de Franco da Rocha servida pela Estrada Velha de Campinas. É um tormento andar naquela estrada lotada de carros, cheia de curvas e cheia de estrangulamentos. Entendeu? Então bateu muito com a questão que vocês foram debatidas aqui, né? E outra questão também, a luta daquelas pessoas para entrar no congestionamento da Bandeirantes. Eu acho isso insano. Se a gente tem a possibilidade de ter um trem que atenda a gente, por que nós vamos incentivar o pessoal a ter um acesso à rodovia dos Bandeirantes em Cajamar para ocupar seu lugarzinho no trânsito também? Já está cheio. Então é uma incoerência. Pelo estudo das novas tecnologias, que a gente vê a solução em outros países, a gente vê o exemplo da Rumo adotando o double stack para o transporte de carga, com tênis empilhados, né? É uma solução antiga, importada dos Estados Unidos. A Áustria tem uma solução melhor. Não tem que ficar perdendo tempo empilhando container. Como a gente estuda o caso da Rumo, lá em Sumaré, que leva 3 dias para montar um trem double stack para ir de Rondonópolis até Sumaré e vice-versa. Por que a gente não pode usar o exemplo da Rail Cargo Group, da OBB, da Áustria? Simplesmente coloca o trem, ou faz um trem rebaixado que eles têm lá, uma tecnologia própria, e carrega 32 caminhões por vez. Não tem que colocar rampa, não tem que colocar nada. Eles fizeram um sistema maravilhoso, que o caminhão entra sozinho dentro do trem, leva o maquinista no vagão, o motorista do caminhão, num vagão acoplado no fim da composição, que é computado esse tempo como um descanso do motorista. A emissão de CO2 é zero durante o trajeto. Eu mesmo coloquei estou batalhando para formalizar aí essa implantação e apresentar isso para o pessoal do Prologis de Cajamar. Poxa, a gente tem uma solução da Áustria de um trem que atende centros logísticos. O lugar que mais concentra caminhões aqui é o maior centro logístico da América Latina, é o Prologis Cajamar. Então, eu estou tendo que ter, vamos dizer assim, a cara de pau de pegar e colocar esses caras, meu, rodoviarismo é coisa do século XX, nós estamos no século XXI, agora tem. Mas o que existe? Não existe a facilidade de expor essa tecnologia. Quando você fala de construir uma ferrovia em Cajamar, o pessoal ri da sua cara, né? Então essa cara é louca. Eu não sou louco. A tecnologia permite isso. A mudança de visão, a mudança de conjectura, né? E é isso que eu queria parabenizá-lo pelo seu trabalho e expor essa luta que eu estou fazendo aí. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Qual é o seu nome? Desculpa. Amauri. Amauri, muito obrigado. Amauri, parabéns pelo seu trabalho. Eu não consigo opinar sobre essa questão técnica dos containers, porque de fato, mas me pareceu muito interessante
essa ideia que você traz. Agora, a respeito do TIC, também não consigo dar uma opinião técnica desse expresso, porque o Wellington talvez seja mais fácil falar, porque pelo que eu me lembro do plano de vias, o espaço para vias nesse trecho é bastante restrito, quer dizer, sem desapropriação você não consegue abrir faixas exclusivas. Aliás, foi um limitador muito grande em todo o desenvolvimento dos estudos do TIC, foi o espaço, né, o projeto das vias, né, o plano de vias. Agora, faz todo sentido que a gente estimule, né, o transporte ferroviário, disso que se trata a Semana de Tecnologia Ferroviária. Né? O que a Semana quer é justamente dar visibilidade às soluções inovadoras que tornam a ferrovia mais sustentável, mais barata, mais inclusiva. Então, todas essas suas observações fazem muito sentido com a pauta da inovação através dos trilhos. Com certeza, com certeza. Agradeço muito a sua exposição, Mauri, e participe também com a gente da semana, deixe seu cartão que a gente entra em contato com você para participar. Muito bom. Pois não. Quero só, primeiro, te cumprimentar. Muito obrigado. Está ouvindo? Está ouvindo? Está desligado. Está ouvindo? Está ouvindo, não está ouvindo. Quero te cumprimentar pela sua fala. Você apresenta uma sugestão, sobretudo tem a coragem de tirar dessa bolha, dessa mesmice, essa discussão que muitas vezes fica limitada a certos paradigmas. Segunda coisa, eu quero lembrar, quando você fala, a sociedade precisa ocupar espaço, ocupar essa agenda, e você conta, inclusive, como é que a moçada da ciclovia, da ciclofaixa foi lá e fez essa manifestação. Nós perdemos da Assembleia Legislativa, agora, um grande instrumento que você conheceu de perto, e vários de vocês conheceram de perto, já está aqui do meu lado, me lembra disso, que era exatamente o que você falou, daquela frente parlamentar. Quando o Caramês saiu, o deputado que sucedeu simplesmente desativou. Então nós precisaríamos voltar a pressionar, só estou lembrando isso. A associação teria um grande papel nessa história, recuperar aquilo que era uma caixa de ressonância importante na direção do que você fala, Sérgio. E também buscar no Congresso Nacional uma frente parlamentar que se dedique a isso, de fato, porque essa é uma discussão nacional. Você vê que você está falando de muitas cidades do Brasil inteiro já. É isso. Muito obrigado. Sugestão e cumprimento. Obrigado, muito obrigado. Sérgio, parabéns pela apresentação. De fato, eu concordo plenamente aí com a sua exposição. Tentamos, quando na época de secretário nacional, desenvolver alguns programas dentro dessa linha. Estacionamento não tem lógica, a Zona Azul deve ser para a cidade inteira. Nós temos tecnologia hoje que permita que tenha custos diferenciados, mas tenha custo. Não é justo alguém parar em frente à sua casa, ficar 10 horas parado no carro e não paga nada. Então, existe tecnologia que permite o desenvolvimento da Zona Azul para tudo. Acho que a formação desse fundo, ela é essencial e nós temos tecnologia para isso. Eu só lembro, e aí acho que a importância que o Sérgio colocou sobre a pressão da sociedade, nós estamos com uma lei em tramitação lá no Senado sobre o plano de mobilidade urbana. Você abordou muito bem essa questão. Nós temos um SUS na saúde, por que a mobilidade urbana não pode ter um financiamento público das 3 esferas? Não tem mais sentido as prefeituras terem que assumir o subsídio, como não faz sentido não existir o subsídio. Não tem como ter uma prestação de serviço adequada. A gente sabe que tem 2 problemas sérios e que seguem em direção contrária e que tem que ser resolvidos, que é deixar de usar o automóvel com transporte de qualidade e dar condição para que todos utilizem o sistema de ônibus. O único caminho que tem para isso chama-se a tarifa técnica e o poder público complementar. Você está coberto de razão quando cita que as prefeituras, algumas nem hoje têm condição de bancar isso,
como mesmo São Paulo, que é uma prefeitura mais pujante, tem mais recursos, também não vai ter prazos muito longos para poder manter esse tipo de pagamento de tarifa técnica. Por que eu falo sempre tarifa técnica e não subsídio? Porque subsídio é um termo que muitas vezes dá uma ideia de incompetência. Hoje o Brasil é o maior exportador de soja do mundo porque tem subsídio. Não se tem imposto de exportação. Se tivesse, o Brasil não era o que é. Discutindo no Instituto de Engenharia uma vez, teve uma longa discussão sobre isso. Por que o transporte público, quando se fala em uma questão de ajuste de tarifa, é subsídio e os outros é incentivo? Não, é incentivo para o uso do transporte público. Então, acho que muito bom toda essa exposição, fico muito feliz de estar escutando essa apresentação sua, que, a meu ver, é o caminho que a gente tem para chegar numa solução que atenda as pessoas que mais precisam do sistema de transporte público. A autoridade metropolitana é um tema muito importante ser discutido, principalmente nas regiões onde nós temos transporte sobre trilhos, né? Então tem que ter essa autoridade metropolitana que possa permitir uma condição tarifária adequada e um serviço mais adequado para as pessoas que se utilizam. Não faz sentido uma pessoa andar com 3, 4 cartão, porque cada sistema tem um sistema diferente para poder se utilizar do serviço de transporte. Só para finalizar essas questões, né, pontuando a sua exposição muito brilhante, é que é necessário, no meu ponto de vista, a gente trabalhar como um todo essa questão do transporte público. O transporte público é um setor que precisa de um trabalho de marketing muito forte, desenvolvimento de portais de transparência, porque a sociedade vê com muito maus olhos 2 tipos de serviço público, que é o serviço do resíduo sólido, o serviço de lixo, e o serviço de transporte público, sendo considerado setores que geravam recursos não republicanos para desenvolvimento de campanhas políticas. Esse estigma existe. Então, quando se coloca para a sociedade que tem uma tarifa técnica, subsídio, seja o nome que queira dar, para o transporte público, é sempre dito, não, esse dinheiro está enchendo o bolso de alguém. Então, o portal da transparência, a apresentação dos custos reais, mostrando para a sociedade exatamente o que está acontecendo, é muito importante, porque esses tempos também, eu não advogo nenhum setor de transporte, seja de ônibus ou que for, transporte de ônibus é sempre muito mais penalizado com essa imagem negativa do que o metrô, o CPT, no transporte trilho, que sempre teve uma imagem melhor nesse sentido. Mas o estigma que tem como empresário de ônibus é muito grande. E isso não acontece da forma como penso, mas tem que ter um trabalho de marketing. Então nós precisamos ajustar também um trabalho de marketing, e isso envolve a NTU, envolve muito pessoal que organiza, que coordena o sistema de transporte público, para ter uma campanha muito clara, tirando esse estigma negativo. Portais de transparência, hoje também temos tecnologia total para isso, que demonstrem onde está sendo utilizado esse recurso da tarifa técnica, e essa somatória de esforços, como muito bem colocou o Avelino aqui, todas as questões que foram apresentadas aqui, eu ratifico todas elas, é o caminho para a gente conseguir dar condição para aqueles que não podem utilizar o sistema de ônibus e de trens utilizados, e aqueles que insistem no automóvel, deixar o automóvel para poder utilizar o transporte público. Parabéns, Sérgio. Excelente exposição. Ganhei amanhã vindo aqui. Parabéns aí a MESB, foi Obrigado. muito bom. Muito gentil, Jean. O Jean é um dos grandes líderes quando foi secretário, todos nós sabemos o esforço que ele fez para a pauta da mobilidade sustentável do ocupar espaço. Obrigado, Sérgio. Mais alguém? Bom dia a todos, eu sou o Wellington, eu sou da Associação dos Engenheiros e também da CPTM. Primeiro queria parabenizar o Cole por mais uma semana de mobilidade
urbana, da IAMESP, trazer todos esses conceitos, também os organizadores, a parte de comunicação, a todos que estão aqui para prestigiar um evento tão importante para o Brasil. Obrigado. Também eu queria parabenizar o Sérgio pela brilhante palestra. E a pergunta que eu faço, Sérgio, é sobre o financiamento. Eu acho que tem um erro, tem um equívoco. O sistema sob trilhos, ele tem que ser tratado como essencial para a mobilidade urbana. Ele não é um sistema simples. A pergunta que eu lhe faço é essa. Não teria que ter uma equação, um financiamento exclusivo, porque a cidade de São Paulo, a metrópole, ela não funciona mais sem o sistema sob trilhos. Obrigado, Wellington. Eu acho que a integração dos sistemas é que é essencial. O sistema de ônibus de São Paulo transporta mais gente que o sistema sob trilhos. Mas essas pessoas se integram. Quando a gente isola os números, 10 milhões nos ônibus era antes da pandemia e 7 milhões na cidade de São Paulo, talvez 6,5 entre metrô e CPT na cidade de São Paulo, porque a CPT não traz os números da região metropolitana. Mas, seguramente, se os ônibus desaparecerem, o metrô e a CPT transportarão muito menos gente, porque são sistemas alimentadores. Então, nós precisamos tratar os sistemas de transporte público como essenciais e favorecer a integração para que o usuário tenha acesso a uma rede. Como se fez no começo dos anos 2000, quando o metrô e CPT unificaram a tarifa. E rompeu-se as catracas de integração, que era um verdadeiro absurdo. Né? O usuário que sai de Jundiaí pode chegar no Jabaquara se valendo de um único sistema prestado por operadores distintos, como em qualquer lugar do mundo. Ele vem de Jundiaí, desce na Estação da Luz, ali embarca na linha 1 azul do metrô e chega em Jabaquara com uma única tarifa. Mas nós somos campeões do mundo em criar barreiras. Eu sempre dou este exemplo, Silvia. O sujeito mora no bairro de Pimentas, em Guarulhos, quer ir para um terminal de ônibus no centro de Guarulhos. Ele precisa ter um cartão e vai pagar uma tarifa cheia. Aí ele chega no terminal de Guarulhos, ele quer vir para São Paulo, vai pegar o ônibus da IMTU. Aí ele precisa ter o segundo cartão e vai pagar a segunda tarifa cheia. Aí ele chega no terminal Armênia de ônibus e quer ir para Casa Verde, pegar o ônibus da SP Trans. Aí ele precisa ter o terceiro cartão e vai pagar a terceira tarifa cheia. O que a gente está dizendo para esse sujeito? Amigo, compra uma moto. Não vem encher o som do saco no transporte público. Por que você vem nos incomodar aqui? A prestação da moto é muito mais barata, você não precisa andar com pilha de cartão para pagar a tarifa. Nós precisamos, o Jean fez uma referência, e eu quero, se eu pudesse, pedir à diretoria da IAMESP que considere ter um painel forte, robusto, sobre a autoridade metropolitana. Porque por simples razão política e por simples medo de operadores perderem poder de captura sobre as agências públicas, nós não discutimos a autoridade metropolitana. E ficamos com 39 secretários de mobilidade definindo tarifa, definindo meio de pagamento, definindo... Você já pensou ser dono de uma empresa logística na região metropolitana de São Paulo? Em São Paulo é um standard de caminhão e um horário que pode entrar. Em Guarulhos é outro tipo de caminhão e outro horário. Em Taboão da Serra é um terceiro tipo de caminhão com outro horário. Você tem ideia da maluquice que é desenhar um sistema sustentável e eficiente de entrega de carga com essa impedância? E trânsito. Anda na Jacupêssego. São Paulo corretamente define o limite com 50 km por hora. Você entra em Santo André e eu desafio a quem me dizer onde é a divisa, onde estão as divisas, porque elas não existem mais a não ser no mapa. Né? Nós vivemos na região metropolitana como se fosse uma única cidade, moramos num lugar, trabalhamos no outro, estudamos no terceiro, vamos no shopping num quarto. Aí você chega em Santo André 60 ou 70 km por hora, chega em Mauá é outra velocidade. Quando eu era secretário eu dizia, eu advogo o fim do meu cargo. Nós não temos que ter secretários de mobilidade ou secretário de transporte metropolitano. Tem que ter uma autarquia de regime especial, composta pelo Estado de São Paulo e por todos os municípios, com um colegiado, com uma governança que garanta, mas todos os recursos indo para um lugar só, um único meio de pagamento, um único agência de planejamento, tarifas integradas e inteligentes. Madrid fez isso nos anos 80, 40 anos atrás. Reduziu o custo do transporte público em 30%. Eu queria perguntar para qualquer diretor financeiro do metrô, da CPT, mas de uma empresa de ônibus. Como se corta 30% do nosso sistema? Tem onde cortar? Não tem. Nós temos onde fazer esse corte, que são as ineficiências. E mais, hoje nós temos 31% da matriz de viagens da região metropolitana das pessoas viajando de ônibus, de transporte público.
Madrid aumentou esse número em 30% quando implantou a autoridade metropolitana. Você imagina que maravilha se nós saíssemos de 30% da participação do transporte público na matriz e fôssemos para 40%. Só com esta medida. E nós, por que não se implanta? Eu nunca vi ninguém dizer contra. Nunca vi alguém dizer isso é uma bobagem, isso é uma coisa, uma imbecilidade, por isso. Não. Mas não se avança porque o prefeito quer ser dono dos contratos de ônibus, ou o governador não quer ceder poder nessa discussão, ou o empresário de ônibus quer conversar com o secretário de transportes de Piriri da Serra, porque ele já conhece, ele tem medo de criar essa agência. E aí, como vai ficar a minha, isso é legal ver, né? Assim, a minha linha de ônibus. Eu tive uma vez que dizer para o empresário aqui de São Paulo, desculpa, a linha de ônibus não é sua. Não, a minha família administra 100 anos, pode administrar 300. A linha é da prefeitura, a linha é do poder público, a linha é da sociedade, né? Esta é uma agenda que nós precisamos mexer. Esta é uma agenda que nós precisamos mexer. Então, eu diria, Wellington, o sistema de trilhos, claro que é essencial, mas ele não existe sem o pneus. Porque nunca o sistema de trilhos vai ter a capilaridade que o pneu tem. Um ônibus da SP Trans pequenininho vai lá dentro de uma comunidade no Jardim São Luís, na Zona Sul, que o metrô não vai chegar. Não faz sentido levar o metrô até lá. É preciso que o sistema seja uma rede integrada. Nós vamos trazendo pessoas, consolidando essas viagens e trazendo para os trilhos. Isso sim, os trilhos têm que ser estrutural e consolidar as viagens, né? Então nós precisamos olhar para e aí o Jean também fez uma referência ótima à discussão que está no Senado Federal do marco legal, o novo marco legal do transporte público, que contempla essa ideia de integração. Desculpa que eu me alonguei aí, obrigado, Glória. Mais alguém? Então, queria agradecer você, a Beleda, obrigado pela presença, agradecer a todo mundo que está aqui presente na apresentação, muito obrigado. Carlos, obrigado. Lúcia. Espero encontrá-los na semana de tecnologia e espero ainda mais vocês entrarem em contato com a Ana Lúcia para fazer negócio com a gente e desenvolver aí, ampliar a participação de vocês e ampliar ainda mais, engrandecer ainda mais a nossa semana de tecnologia. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia e até breve.